Bom dia a todas, bom dia a todos. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Nós temos conversado com várias denominações religiosas, com a Igreja Batista em particular, participamos de algum evento, inclusive, já recebemos também no MEC, a comitiva, sobre uma importante discussão acerca de teologia como um curso de graduação. Eu gostaria de fazer algumas reflexões rápidas com vocês sobre educação superior, sobre teologia nesse contexto de educação superior no Brasil, e aí algumas considerações sobre estado da arte, e em seguida a gente pode abrir para alguma pergunta, algum debate, certo? Acho que se puder ser assim, encaminharei. Por que essa discussão de teologia como um curso de graduação formalizado no sistema educacional brasileiro? A primeira pergunta que se coloca. Assim que assumi a direção de regulação e supervisão da educação superior, eu recebi duas comissões de professores, coordenadores de curso de teologia, de duas denominações religiosas distintas. E começamos a esclarecer alguns eventos curiosos acerca da teologia que não aconteciam em outros cursos de graduação. E algumas coisas já muito bem resolvidas com os cursos de teologia que outros cursos de graduação ainda não têm resolvido. E aí começamos um debate no Ministério da Educação, que cuidamos de toda a educação superior, e colocamos na nossa pauta também a questão da teologia. Para que vocês tenham ideia do tamanho da educação superior no Brasil, que é o nosso dia a dia, hoje no Brasil nós temos em oferta um pouco mais de 27 mil cursos de graduação, ofertados em 2.500 instituições de ensino superior para 6 milhões de alunos. Esse é um pouco o quadro da educação superior do Brasil. E esse é o nosso dia a dia no Ministério da Educação, cuidar de todos os problemas relativos a esses cursos. Os cursos que são abertos irregularmente, os cursos que estão regulados, os cursos que passam por avaliação, por autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento, pelo ENAD, pelos processos de supervisão, todos os problemas jurídicos e assim por diante, o dia a dia da educação brasileira. Esse é o nosso dia a dia da educação superior brasileira, na CESU, na Secretaria de Educação Superior, que tomamos conta. Na educação superior brasileira, nós temos, a partir de 2004, o Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior, SINAES. O SINAES é um sistema criado por lei, portanto, pela primeira vez na história do Brasil, qualidade da educação superior passou a ser questão de Estado, não mais questão de governo, não mais processo de avaliação feito a cada gosto de cada governo e assim por diante, mas uma lei que deve ser cumprida, que deve estabelecer critérios mínimos para a existência de um curso de graduação, que deve estar um processo que deve estabelecer um sistema de avaliação que levante indicadores e que sejam comparáveis no território nacional, um sistema que permita que você tenha ações educativas e eventualmente ações administrativas sobre cursos que não preenchem requisitos mínimos de qualidade e assim por diante. Por que isso? Porque é lugar comum na educação do Brasil se dizer que a educação superior do Brasil é muito ruim, que a educação vai mal, etc. Não é verdade. Isso não é verdade. Nós temos no Brasil cursos de alta qualidade e cursos de não tão boa qualidade. O que precisamos é um sistema eficiente que possa medir essa qualidade comparavelmente entre cursos de graduação e se possa então estabelecer o que deve ser feito com esses cursos bons, que devem ser elogiados, divulgados suas práticas para que sejam socializados, e os cursos não bons que tenham ações de acompanhamento. E esse acompanhamento pode ser um protocolo de compromisso em que a instituição assume a responsabilidade de melhorar os indicadores. Pode ser uma redução de vagas, pode ser suspensão da oferta ou pode ser o encerramento do curso. Então essas ações todas nós vamos fazendo em curso de graduação ao longo desses anos e esse é um processo que deve se manter no futuro. Mas o Brasil tem um grande desafio na educação superior. Hoje nós somos quase 200 milhões de brasileiras e brasileiros no território nacional. Portanto, significa que 6 milhões de alunos no ensino superior, ainda que seja muito comparado ao passado recente, porque o crescimento da educação superior foi muito elevado, mas ao futuro e as demandas que o Brasil tem é muito pequeno. No curto prazo, o Brasil precisa duplicar o número de alunos no ensino superior. Nós precisamos ter, a curto prazo, 10 milhões de alunos matriculados no ensino superior do Brasil. E isso por conta de que somos hoje reconhecidos pelo mundo a 10ª economia do mundo, mas não somos a 10ª educação. E precisamos avançar muito na oferta de educação superior brasileira em 3 aspectos. O primeiro é a quantidade de vagas disponíveis na educação superior. Precisamos aumentar, vamos dobrar o número de alunos no ensino superior brasileiro. A segunda desafio que temos é a interiorização da educação superior. Precisamos levar faculdades e cursos de graduação para mais cidades, pequeno e médio porte, no interior do Brasil, para reduzir essa migração para os grandes centros, em que a gente traz um jovem adulto para um grande centro para estudar, ele não retorna à sua cidade.
A gente empobrece culturalmente essa cidade e satura as cidades de grande e médio porte. Então, essa interiorização é um desafio importante a seguir na educação superior. E o terceiro desafio da educação superior é a diversificação da oferta de educação superior. Obrigado. Hoje no Brasil nós temos esses 27 mil cursos de graduação ofertados pelo território nacional, mas não de forma equilibrada. Uma pequena quantidade de cursos de graduação é responsável por quase metade das vagas de ensino superior. E cabe ao Estado brasileiro intervir nessa oferta. Hoje nós temos cerca de 5 cursos de graduação que perfazem quase metade das vagas de ensino superior. E é preciso que o Estado brasileiro, que tem responsabilidade sobre a educação, que apresente à população brasileira todas as possibilidades de curso de graduação. E que mais jovens que tenham oportunidade de conhecer outros cursos de graduação possam escolhê-los. Administração, Direito, Pedagogia, Ciências Contábeis e Enfermagem são os 5 cursos mais ofertados no Brasil. Esses cursos juntos tomam quase metade das vagas do ensino superior. Mas no Brasil nós temos cerca de 250 diferentes possibilidades de curso de graduação. O que acontece é que a maioria dos jovens, das jovens no Brasil, não conhecem essas outras ofertas educativas. E esse desconhecimento, às vezes, lhe impede de optar por um outro curso e acaba optando pelo mesmo. Então, essa diversificação da oferta de educação superior do Brasil é de importância estratégica para o Brasil. Por quê? Porque se temos muitos cursos, com muitos alunos, significa que temos profissões praticamente saturadas. E se temos muitos cursos sem quaisquer alunos, significa que temos muitas atividades profissionais, culturais, sociais, humanitárias, que não estão sendo cumpridas porque não há pessoas preparadas para isso. É simples assim a realidade da educação superior do Brasil. Desde o início de 2009, nós começamos a empreender um grande projeto, extremamente complexo, no Ministério da Educação, que se chama Referenciais Curriculares Nacionais para os cursos de bacharelado e licenciatura. A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica fez um trabalho excepcional a partir de 2006 com a construção do Catálogo Nacional dos Cursos de Tecnologia e sistematizou a oferta de graduações tecnológicas, curso importantíssimo para o Brasil, e hoje já é uma realidade muito boa a divulgação desses cursos. Mas os cursos de bacharelado e licenciatura não têm um procedimento semelhante. Por isso o Ministério da Educação decidiu criar os referenciais curriculares. O que significa? Nós pegamos todos os cursos de bacharelado e licenciatura em oferta no Brasil e estudamos o seu perfil e sua denominação. E nós descobrimos algumas coisas assombrosas. Por quê? Porque gostaríamos de poder divulgar, difundir para a juventude brasileira, nas escolas de ensino médio e assim por diante, quais as ofertas educativas que o Brasil tem no ensino superior. Mas quando fizemos o levantamento, percebemos que era impossível. Porque esses 27 mil cursos de graduação recebem 5 mil nomes diferentes. E é impossível se apresentar uma lista com 5 mil nomes de cursos diversos no Brasil. Quando estudamos esses 5 mil nomes diferentes, percebemos que a maioria deles se refere aos mesmos cursos com denominações diferentes. Um exemplo simples é o curso de Pedagogia, um curso muito importante e fundamental para o Brasil. No Brasil, esse curso tem diretrizes curriculares e tudo mais, e é consolidado, recebe 880 nomes diferentes. Assim. O Ministério da Educação adotou um procedimento simples. Se o curso forma professores para educação infantil e séries iniciais, chama-se Pedagogia. E se eles chamam Pedagogia, formam professores para educação infantil e séries iniciais. Isso chama-se referenciais curriculares. Dá o mesmo nome, a mesma formação e vice-versa. E esse projeto chegou à conclusão de que com 136 nomes diferentes, nós cobrimos as ofertas educativas hoje no Brasil, ao invés de 5 mil nomes. Assim nós podemos divulgar para a juventude, para a sociedade brasileira, para os pais, ofertantes e tudo mais, que no Brasil, na verdade, nós temos hoje cerca de 150 cursos de graduação diferentes, e não esses 5 mil nomes todos que tínhamos. Claro que é um procedimento muito delicado e leva em consideração muitos períodos e tudo mais, e vem sendo implementado ao longo de toda a paciência que é necessária ter com a educação superior. Mas nessa discussão apareceu a questão da teologia. E a teologia é uma formação de nível superior, já consolidada não só no Brasil, mas fora também. E por que nós entendemos a formação superior? Teologia nós não entendemos como uma ciência, não é. Mas no ensino superior não temos só ciências. Nós temos ciências, artes, humanidades e outros saberes que são estruturados academicamente e que são de conhecimentos consolidados. É isso que deve caracterizar um curso de graduação, não exatamente uma ciência. Assim teríamos poucos cursos do conceito formal de ciência. Além disso, o próprio conceito de ciência vem se expandindo, se alastrando, e nós já não usamos o conceito exato de ciência na discussão de educação superior. Porque a educação superior cabe um conjunto de complexidades de saberes. Isso sim. Se um conjunto de saberes não tem certa complexidade, não merece um curso de graduação.
deve ser tratado como curso técnico, como pós-graduação, assim por diante, como curso livre e tudo mais. O entendimento hoje que se tem com a teologia é que é um conjunto de saberes já consolidados, com complexidade, que merece ser uma graduação, um curso de nível superior. E não temos mais essa dúvida no Ministério da Educação, nem no Conselho Nacional de Educação, nem nas instâncias educacionais todas as outras na Academia Brasileira. Não é? O que entendemos é que hoje os cursos de teologia devam ser um curso de graduação. Por que entendemos isso? Porque para ser mais uma oferta educativa que brasileiras e brasileiros possam estudar. Essa é uma razão primeira. Segunda razão é que se é uma formação que tem complexidade, articulações e saberes próprios, deve merecer o status de um curso de graduação. Isso é, deve ser executado por brasileiras e brasileiros que tenham completado o ensino médio e que passem por um exame de classificação, de qualificação, de seleção, seja qual for para ingresso. E que esse curso seja ofertado por uma instituição de nível superior, que tenha um corpo docente minimamente qualificado, que tenha uma infraestrutura suficiente, salas de aula, biblioteca, não é? Para executar as atividades letivas, e que tenha um projeto